Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer ao convite da Bárbara participar desse evento. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui também nessa mesa. Fico muito feliz de estar aqui na ESD. Ontem eu estava comentando como é bom estar aqui de volta nesse espírito de seminário, nesse encontro do LADA, podendo trocar com amigos e parceiros tão queridos. E feliz também de estar num evento que, de certa forma, celebra uma coisa que a gente vem construindo há um bom tempo, que é uma relação do design com processos socioambientais. Eu faço parte disso desde 2015 aqui na ESD, quando eu fiz parte da formação de um laboratório de agricultura urbana e design chamado Espaços Verdes. Esse ano, então, ele completa 10 anos. É uma data bem significativa para esse laboratório, que ainda está em atividade. A Vitória, atualmente, que está fazendo mestrado aqui, está desenvolvendo a dissertação dela sobre o Espaços Verdes, é quem mais está desenvolvendo atualmente o laboratório, cuidando da horta. E a minha fala hoje, ela vai trazer a minha tese de doutorado, que eu desenvolvi aqui na ESD, sob orientação da Bárbara, e também vou falar um pouco da experiência do Espaços Verdes. Essas coisas, elas têm uma conexão direta. Boa parte do que eu desenvolvi na tese, ela foi construída ao mesmo tempo, em paralelo e a partir do Espaços Verdes. Então, vamos ver se não vai ficar muito longo e incoerente. Vamos ver como é que vai sair essa apresentação. Para começar, eu queria falar um pouco do Espaços Verdes. O Espaços Verdes surgiu em 2015, num contexto bem difícil da escola. Estava passando por uma série de dificuldades entre greves, entre falta de recursos, entre demissão de terceirizados, principalmente da parte da limpeza. Então, ali por volta de 2016, a gente chegou nesse ponto que a escola estava totalmente sem limpeza e manutenção. Foi necessário, inclusive, um grande mutirão de professores e alunos. E aí, essa aqui é uma imagem do primeiro mutirão de limpeza. Limpeza é uma palavra horrível, mas de preparação da horta da ESD. A ideia começou primeiro como uma composteira, pensando em utilizar os espaços da escola como um espaço, como uma maneira de pensar design e agricultura urbana. Então, todo o espaço da ESD em potencial teria a gente começou primeiro com a compostagem, na verdade, aproveitando as folhas que eram descartadas, e uma questão muito séria é que todas as folhas eram descartadas no mesmo lixo seco orgânico, não tinha uma separação, e a gente podia aproveitar essas folhas com a compostagem para nutrir as hortas, os jardins e a própria horta da escola. Então a gente começou com a compostagem, depois começou essa horta. Então, só para resumir um pouco da ideia dos Espaços Verdes, inicialmente é pensar o território da instituição como um laboratório aberto de artefatos e sistemas, assim pensando a partir das tecnologias disponíveis, das restrições e oportunidades do terreno, do envolvimento da comunidade de práticas e teorias de design difundidas na escola. Não necessariamente a gente precisaria fugir do que a gente já vinha pensando na escola, mas pensar a partir dela. E com o tempo a gente começou a desenvolver as nossas próprias pesquisas e pensar outras formas de fazer design. Então, a nossa principal mote era aprender fazendo, projetando. A horta era nosso grande espaço de trabalho e inspiração. Enquanto a gente estava mexendo com as plantas e desenhando canteiros, a gente estava pensando em projetos, pensando em possibilidades de pesquisa que conjugassem design e agricultura urbana, agroecologia e sustentabilidade. Então, ao longo do período, a gente realizou diversos eventos. A gente fez feira. Isso aqui é uma foto da gente vendendo quiabo e couve no Boulevard da ESD. Realizamos muitos mutirões,
SDOs, oficinas para difundir o projeto, promover a agricultura urbana. Esse aqui foi um encontro chamado SDO. Esses encontros eram muito legais porque a gente tinha a possibilidade de fazer um café da manhã, recebia as pessoas, falava sobre o processo e cada um que vinha trazia um pouco da sua experiência. Eram eventos muito agregadores. Com o passar do tempo, a gente começou a, como eu mencionei, trabalhar com pesquisa. Um dos participantes dos Espaços Verdes, que era o Pedro Timóteo, começou a querer pensar em uma interação com plantas em que ele podia plantar móveis. Então, e aí ele chamou de design plantado esse processo, e a partir do design plantado a gente desenvolveu a ideia de um co-design com não humanos, a possibilidade de projetar com outros seres que não apenas humanos. Esse aqui é um galho de goiabeira, a gente tem ainda algumas goiabeiras ali na horta, e a partir desse molde fazer uma luminária. Então a ideia é que ao mesmo tempo que você está moldando e guiando os galhos da goiabeira, a goiabeira ela está crescendo por conta própria e ela está desenvolvendo o seu próprio caminho. Então tem uma troca, mais uma conversa entre a goiabeira e o próprio desenho da luminária. Ela mesmo desenha o seu próprio caminho e o designer ele também desenha a luminária a partir desse caminho e sem necessidade de cortar a árvore inteira para fazer madeira e depois processar ela. Ela já era retirada do galho, a árvore ficava em pé. Poderia ser feita outras luminárias a partir disso. A partir daí a gente desenvolveu 3 princípios do co-design, que a gente chamou inicialmente de co-design com não humanos. Então, primeiro, a ideia de que nós somos seres simbióticos, a gente está sempre em interação com todos os seres. Nosso corpo mesmo ele é simbiótico, composto de mais bactérias e fungos do que próprias células. A gente nunca leva em consideração que esses seres nos ajudam a pensar, inclusive. Mas também a gente está em simbiose com todos os outros seres em próprio espaço, território. Outra possibilidade, outro princípio, que o designer é um agente, não o agente, ele é parte do projeto, ele está fazendo as coisas junto com outras pessoas. Então, como eu mostrei no exemplo do galho, a planta também ela está desenvolvendo esse projeto, né? E aí uma temporalidade além da humana é respeitar outros tempos e outros processos que acontecem em ritmos que não são necessariamente o que a gente quer, o que a gente precisa naquele momento. Então a gente tem que saber, às vezes, entender que a planta ela cresce e leva muito mais tempo, ela tem um ciclo, a compostagem também tem outro ciclo, a decomposição de alimentos, o mesmo de materiais inorgânicos. Depois, o co-design com não humanos, a gente se apropriou primeiro da ideia de rizoma, de Deleuze, mas fez um upgrade dessa ideia, falando em micélio. Micélio é a parte do fungo que se espalha, ela pode ganhar quilômetros. Os fungos são os maiores seres que existem no planeta, eles se estendem por quilômetros e quilômetros, às vezes territórios, invadindo estados diferentes. E aí nessa possibilidade é justamente mudar esse conceito de um design centrado no humano para um design em relação a todas as formas de vida. E aí, ali por 2020, um pouco antes da pandemia, 2018, o grupo do Espaços Verdes estava se desfazendo por diversos motivos, conclusão de fechamento de ciclos, as pessoas concluem suas graduações, seus mestrados e vão se afastando. E a horta, o grupo se desfez. E essa é uma imagem muito significativa, porque ela não só se desfez, mas a representação disso desfizeram toda a horta, né? Não fomos nós, foi a diretoria, por diversos motivos. Isso
uma crítica necessariamente, embora um pouco seja. E isso, ao mesmo tempo que eles desfizeram esse espaço, também desfizeram todas as memórias, foram construídas e compostadas ao longo desse processo. A horta, antes de ser desmontada, a horta já era praticamente uma agrofloresta, porque a gente tinha deixado ela plantada e ela estava se desenvolvendo sozinha. Isso que a vida faz, ela vai se produzindo, os outros seres estavam desenvolvendo ela. E estavam causando alguns atravessamentos ali que não eram interessantes naquele período. Então, isso foi cortado. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, também abriu espaço para novas coisas. Então, em 2021, a Vitória, que desenvolveu o TCC dela para revitalizar esse espaço dos espaços verdes. Ó, a Rose chegou. Oi, Rose. Então, pronto, estamos completos. Então, voltando aqui, o projeto dela foi um projeto muito potente, porque ela organizou encontros inicialmente virtuais, 4 encontros, depois mutirão, depois eventos de partilha de alimento, que eles mesmo colheram e produziram caldo verde, não foi? Suco verde também, acho que vocês fizeram, a partir das folhas de batata doce, do capim-limão, não é? Então, vamos tirar dessa foto, só para mostrar um pouco de que o projeto se fez, ele se recompôs, um novo arranjo, com outras possibilidades, outras fertilidades, outras lógicas. Acho que essa é a grande riqueza de poder pensar num design com agricultura urbana, que essa conformação do espaço ela vai ganhando diferentes arranjos com diferentes pessoas, diferentes formas de vida também, de plantas, porque isso foi sendo replantado e trouxe vida para esse espaço de novo, vida e diversidade, né? Então, quando a gente fala em co-design com não humanos ou design micelial, a gente não está pensando muito assim, pelo menos para mim, se outros seres fazem design ou não. Não sei se isso é tão relevante. Para mim não é tão relevante. Eu acho que eles estão sempre fazendo vida, fazendo mundo, fazendo seus próprios mundos e sendo atravessado pelos nossos mundos. E eles com certeza estão participando dos nossos processos. Eu não sei se nós participamos tanto, nós designers, participamos tanto dos processos deles quanto deveriam. Eu acho que esse é o ponto. É uma reformulação da própria possibilidade de um design que coloque esses seres também num plano e que ele seja entendido como parte do processo. E aí, o próximo, como é que eu estou de tempo, Clara? 13 minutos. 13 minutos. Tá, dá tempo, gente, eu acho. O Arranjo Local Penha foi onde eu desenvolvi o meu doutorado. Fica no Complexo da Penha, mais precisamente na Serra da Misericórdia. Eu fiz o projeto junto a uma ONG chamada CEM, Centro de Integração na Serra da Misericórdia. A Rose está aqui hoje representando o CEM, ela vai também falar um pouco da experiência. Eu vou falar outra parte, eu acho que ela vai falar algo que eu não vou falar, espero que a gente... Mas também se falar não tem problema. A minha pesquisa foi desenvolvida principalmente a partir de duas referências. Primeiro é a Ana Santos, que é a liderança, ativista ambiental, cozinheira do CEM, do Centro de Integração. Então, foi lá onde eu aprendi, boa parte do que eu aprendi e desenvolvi veio do campo. Antes de partir da teoria, o campo foi muito importante para essa pesquisa. E como a linha, vamos dizer assim, a espinha dorsal da teoria, tem o Autonomia e Desenho, do Arthur Escobar, em que ele traz a ideia de design ontológico, que parte do princípio que quando a gente faz mundos, esses mundos também nos projetam. A partir dos mundos que a gente projeta, determinam novas coisas que a gente consegue desenvolver para nós mesmos. Tá? Minha pesquisa, o recorte da pesquisa foi de 2017,
a 2021, ao longo de toda a serra. Esse aqui é a representação do maciço. Ali vocês podem ter o mais conhecido, a Igreja da Penha, lá na ponta, mas esse grande maciço é composto por áreas de pedreiras, está envolvido entre o Complexo do Alemão, Engenho da Rainha, Favela do Juramento. Acho que tem outras imagens que mostram outras coisas. E aí a pesquisa ela parte da pergunta: como um designer pode contribuir para a formação de uma comunidade de agricultores urbanos na Serra da Misericórdia? Tá? Foi um processo da formação de uma rede de agricultores. A gente recebeu uma verba da FAPERJ para selecionar moradores e instalar viveiros nas casas para produzir mudas. Essa era uma maneira de conseguir mudas na favela, porque em geral é difícil conseguir mudas, elas são caras, elas vêm da serra de modo geral, não é tão acessível. Então produzir muda é uma maneira de fazer produzir a própria possibilidade de plantar, trocar, gerar. E aí essa é uma crítica ao design, aproximando do desenvolvimento sustentável. Justamente o desenvolvimento sustentável, o grande problema dele é que ele tenta sustentar a todo custo a ideia de desenvolvimento, a ideia de progresso que a gente tem que estar sempre produzindo. O desenvolvimento sustentável, no fim das contas, ele sempre tenta criar meios de manter as coisas como elas são. Isso torna-se um problema porque a gente efetivamente não consegue resolver aquilo. A gente cria coisas mais eficientes, mais sustentáveis para produzir mais e para aumentar o consumo. Às vezes é só uma prática discursiva de mercado, mas ela acaba não produzindo mesmo resultados efetivos. Dei um salto maluco aqui, mas eu prefiro pensar antes de sustentabilidade a partir da agroecologia. Acho que ela está muito mais próxima de realmente uma mudança significativa. A agroecologia ela trabalha a partir da agricultura e da ecologia. É uma área de pesquisa, mas também é um conjunto de saberes locais. Ela trabalha sempre a partir de saberes localizados, entendendo que as próprias pessoas, as próprias comunidades são donas dos seus próprios saberes, entendem muito mais do que um conhecimento especializado e acadêmico. E aí, quando a gente une a agricultura urbana e a agroecologia, a gente pensa em resistência. A agricultura urbana, para mim, ela tem uma delimitação geopolítica. Tudo que está dentro da cidade envolve a agricultura urbana. Não precisa necessariamente ser agroecológico, mas quando associada à agroecologia, ela fica muito potente. E aí a gente está falando aí de uma luta por bem viver, de a possibilidade de uma alimentação de verdade, de soberania alimentar, de plantar o que come, de poder criar um diálogo bem mais complexo em relação à agricultura urbana. A Serra da Misericórdia, como eu mencionei, esse maciço. Acho que é uma coisa importante de falar a Serra da Misericórdia. O slide ali estava deslocado, eu até vou voltar. Mas os ambientalistas, Serra da Misericórdia não é muito conhecida. Quem já tinha ouvido falar em Serra da Misericórdia aqui? Ela não é falada, a gente conhece mais pelo Complexo da Penha, Complexo do Alemão. Quem fala em Serra da Misericórdia são ambientalistas, e justamente isso é uma chave de reconhecimento e de luta mesmo. Quando tu cria um nome, Serra da Misericórdia, você está dizendo assim: esse é um espaço que eu quero viver e plantar. Eu moro num espaço verde, eu não moro necessariamente na favela ou num bairro. Eu estou morando num local em que eu quero viver a partir da floresta, do plantio, da agricultura, a possibilidade de compor a partir da agroecologia. E aí o SEM, ele surgiu a partir da Ana Santos e do Marcelo. Em 2011, eles tinham outra proposta quando chegaram à Penha, com um grupo de pessoas, tinha um lado de educação popular, principalmente, ainda não estava vinculado ao ambientalismo. Quando eles se aproximaram do Verdejar, que ficava do outro lado
da Serra da Misericórdia é que começaram a ter um desenvolvimento desse lado ambiental. E aí, em 2017, o SEM perde a sua sede, que ficava mais próximo ao Complexo da Penha, e para manter as atividades acontecendo, porque já tinha muita coisa em desenvolvimento com parceiros locais, o SEM teve que sair, mas diversos parceiros ficaram desenvolvendo atividades na SEM. Isso aqui são um pouco da rede de parceiros. O Diego foi para a escola Bernardo de Vasconcelos falar sobre plantas, sobre horta, desenvolveu uma horta na escola. A Camille, que também fez doutorado aqui na ESD, trabalhou na Roda de Mulheres, a Clínica da Família, trabalhando com a parte da nutrição. Eu fui para uma creche, EDI Maria de Lourdes, próximo do Parque Ari Barroso, e aí eu não tinha nenhuma experiência com criança, nem com trabalho de horta em escola. Foi assim, eu tive que aprender a fazer, e no início para mim foi muito difícil, literalmente, mas também metaforicamente, a Serra da Misericórdia era muito distante no meu imaginário, e às vezes eu estava muito desmotivado e eu não me dediquei no primeiro ano como eu podia. No segundo ano, quando eu me dediquei realmente, eu colhi frutos dessa dedicação. Então foi criando uma memória relacional em que eu consegui interagir muito mais com as pessoas a partir de um envolvimento e de um plano bem mais complexo de trabalho com essas crianças. Em 2018, a gente recebeu um financiamento da FAPERJ. Vai finalizar, acabou o seu tempo, só finaliza. Tá. E aí, vou falar em 1 minuto todo o resto, só para finalizar. Esse projeto estava super bem articulado, a gente tinha uma coisa bem linear, a gente começou com a distribuição de mudas, visita aos candidatos para instalar esses viveiros, fizemos mutirões para plantar os viveiros, a formação dos moradores, que agora eram agricultores, e aí veio a pandemia, bagunçou tudo, a gente teve que mudar de foco, fez uma vaquinha para conseguir recurso para garantir pelo menos comida e material de higiene dentro da favela Terra Prometida, que já era um novo local onde o SEM se mudou. Ali por 2021, a Ana teve a ideia, quem sabe a gente não começa a vender, a gente já está produzindo muda em 3 viveiros, vamos começar a vender online mesmo para começar a gerar renda. A gente só está planejando fazer isso no final do ano e com 10 viveiros instalados, e a gente começou a vender. A partir daí a gente começou a iterar esse processo de produzir muda, entender também o que era esse projeto. Então, a cada vez que a gente conversava e vendia e criava rede, a gente foi desenvolvendo. Em vez de fazer isso de uma forma linear, a gente começou a fazer todas as pequenas etapas do processo de venda, de comercialização, de divulgação, de logística, de uma vez só que numa forma menor. Assim, isso permitiu que a gente fosse desenvolvendo o projeto e aprendendo e organizando ele até ter uma coisa mais consolidada ali, depois de um certo período. E esse é um pouco de um processo caótico, mas a gente foi se reorganizando e entendendo como é que as coisas articuladas. E a Escobar traz uma das premissas é que toda comunidade pratica design de si mesma. E com certeza isso acontece, mas nunca é uma coisa tão fechada, ela está sempre aberta à interação. Então é um fazer que acontece aberto em rede, é uma rede borrada também, o arranjo local. Ela estava lidando com as contingências, com os atravessamentos, mas também com as pessoas que iam e vinham e participavam. E aí isso me fez pensar, isso é uma comunidade, uma unidade comum, ou é mais um composto, né? Uma coisa que é atravessada por uma rede heterogênea, complexa, às vezes antagônica, né? Outra premissa do Escobar é que toda pessoa, um coletivo praticante... Eu vou terminar, um segundo. Do seu próprio saber. E aí a ideia é que a gente assume papéis sociais como ferramenta de design. O próprio corpo do designer, desde o designer nesse caso, é a principal ferramenta que ele tem, tentando unir pontas dessa comunidade. E aí isso não necessariamente é fazendo design como a gente tem a ideia de fazendo comunicação. Às vezes mas às vezes é
sendo agricultor, às vezes sendo gestor, às vezes vendendo uma muda, mas tentando manter aquela rede funcionando e coesa. E aí eu trago a metáfora da compostagem para pensar que às vezes a gente tem que recompor para poder compor, para poder decompor, para poder recompor e compor novos papéis. Assim. Então, assim como o designer teve que fazer novos papéis, aqueles moradores que não eram agricultores se tornaram agricultores e foram assumindo novos papéis nessa rede. Isso é o que eu chamo de um design como compostagem. E aí algumas premissas desse design que eu desenvolvi a partir da tese, que é um fazer semi-aberto, sempre em desenvolvimento, uma convivência com diferentes tempos, um comprometimento em fazer parte, porque isso é um compromisso de vida, a gente está trabalhando com um fazer de comunidade, de conjunto, não é um projeto que a gente entrega pronto, então depois que o designer sai, ele mesmo assim continua sendo desenvolvido pela comunidade, vem sendo feito pelo SEM até hoje, e também uma posição ativista do design. Então é isso, obrigado, desculpe aí esticar um pouco.